Em 1991, a seleção brasileira feminina de basquete fez história ao conquistar a medalha de ouro sobre as cubanas e lá na casa delas, com o ditador Fidel Castro nas arquibancadas. Quem vai relembrar esse feito das nossas atletas é a campeã Joyce Batista, na primeira parte de uma entrevista muito especial. Cada um no seu quadrado, né? A camiseta que eu conduzi a tocha e a camiseta... Uma mulher alegre, espontânea, simpática e cheia de histórias para contar. Então aqui é o início e o fim. Essa é Joyce Batista, ex-jogadora de basquete feminino, que carrega consigo um dos maiores feitos do esporte que o Brasil já viu. Medalha de ouro, Paula! Bota na tabela! Final agora! Brasil! Medalha de ouro no basquete feminino, a vitória espetacular do basquete feminino do Brasil! Jogando contra as donas da casa, donas de uma grande seleção de basquete. O Brasil, depois de 20 anos, conquista a medalha de ouro. Um time que foi capaz de desafiar um regime político, mais que isso, um ditador. A seleção brasileira feminina de basquete não se intimidou de jogar contra a seleção cubana na casa delas e sob o olhar de Fidel Castro. Hortência, Janete, Paula, Ruth e Joyce, juntas, elas conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Cuba em 1991. A hoje ex-jogadora lembra que o Brasil não estava entre os favoritos. A gente não tinha aquela cobrança que geralmente uma equipe grande tem de vencer. Campeão quem? Estados Unidos, né? E o que aconteceu? Nós chegamos lá e na nossa chave, nosso primeiro jogo, estava Estados Unidos na nossa chave, porque era um cabeça de chave era Estados Unidos, no outro era Cuba. Estava Estados Unidos na nossa chave, só que o nosso primeiro jogo era contra a Venezuela. Ah, tranquilo, chegamos em Cuba, Vila Pan-Americana, arruma tudo, não sei o que, tudo certinho. Eu acho que no mesmo dia que nós chegamos, teve uma reunião, pessoal, Venezuela não veio. Daí a gente, como assim, Venezuela não veio? Então, WO, isso e aquilo. Não, eu não sei como, porque o atleta não participa dessa parte de administrativa, mas eles resolveram, assim, tiraram o nosso jogo contra a Venezuela. E qual era o próximo jogo? E a gente ia jogar nosso primeiro jogo? Estados Unidos. Então, assim, chegamos em Cuba, vai jogar com os Estados Unidos. Eles entraram, né? Ok, Brasil, a gente ganha também. E nós ganhamos o jogo delas. E a partir daí nós começamos a crescer na competição. Aquilo deu um gás muito grande e a gente cresceu muito e a gente foi ganhando os jogos e Cuba do outro lado também ganhando os jogos. E quando chegou no cruzamento, no final, né? Na final, a gente não se cruzou. Na final foi Brasil e Cuba. A casa estava lotada. Em meio ao final da Guerra Fria, o jogo também era visto com motivos políticos. O esporte sempre foi usado por grandes líderes para demonstrar força e competitividade. Por isso, Castro não queria ver suas atletas em segundo lugar. E aí aquele ginásio lotado. Lotado, acho que eu nunca vi tanta gente dentro do ginásio. Muita gente, muita gente. E a gente fazendo aquecimento, e bola, e gente gritando, e música, e daqui a pouco um silêncio, gente. Um silêncio, e a gente ali continuando aquecendo, um silêncio. Aí depois daquele silêncio vinha assim, Fidel, Fidel. E esse homem não me entra no ginásio. Ele entrou no ginásio, numa tribuna de honra, e todo mundo, muito carismático, todo mundo vindo, e a gente assim, a nossa técnica, a Maria Helena, vamos, aquecimento, vai, prepara, não sei o quê. E já tirou a gente dali e levou pro vestiário pra pré-eleição. E foi a melhor coisa que ela fez, porque eu soube depois, anos depois, que ele foi até lá, bateu, falou com ela e ele tentou entrar.
no nosso vestiário. E isso desequilibraria a gente, né? Naquele momento de concentração pro jogo. E ela não permitiu. Ela barrou o Fidel Castro, gente. Maria Helena barrou o Fidel Castro. Ele não entrou. Daí a gente entrou pro jogo e uma equipe que já estava muito fortalecida, muito unida, muito por conta das vitórias e do que já tinha feito. Um trabalho muito grande da nossa técnica psicológica. Na época a gente não tinha, né? Não tinha, imagina, psicólogo, preparador físico. Tinha preparador físico, mas todo esse aparato fora não tinha. O técnico que fazia quase tudo. E ela fez muito bem feito esse trabalho com a gente. E a gente ganhou esse jogo de Cuba. Joyce começou no basquete com cerca de 11 anos. Ela não tinha vivência, apenas acompanhava a mãe no condicionamento físico na Praça Oswaldo Cruz, em Curitiba. Pela altura, chamou a atenção do técnico que treinava o time de basquete. Minha mãe veio conversar comigo e eu falei, ai mãe, basquete, nunca nem peguei numa bola de basquete na vida. Ela, mas vamos lá no Clube Curitiba, não era perto de casa, vamos lá ver um treino, né? Ele convidou, vamos ver como é que é. Eu fui, olhei aquelas meninas correndo na quadra, se divertindo, rindo. E eram meninas grandes que nem eu já não... Eu falei, nossa, achei minha tribo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E com 11 anos eu entrei pela primeira vez numa quadra de basquete e assim eu fiquei por... Nossa, muito tempo, gente, muito tempo, acho que uns 20 anos mais ou menos. Mas foi assim que eu comecei, né? Eu comecei em Curitiba, na praça, como a maioria das crianças começam, e aí eu fui me desenvolvendo. Aos 16 anos, pela Seleção Brasileira Juvenil, ela disputou sua primeira competição internacional, o Sul-Americano na Colômbia. E a primeira seleção brasileira foi com essa idade, foi a seleção juvenil, eu tenho guardado até hoje, olha, ali que foi na Colômbia. E a gente foi participar de um sul-americano. Eu era a única de fora, né? Era a única paranaense, com uma equipe composta por meninas de São Paulo. Eu era muito novinha, né? E assim, tava tudo muita novidade, primeira vez na seleção brasileira. Mas é encantador, né? Você vê que você está representando o seu país num outro país. Eu falo que não tem emoção, gente, maior do que você vestir a camisa do seu país e ter a sorte de ouvir o hino nacional tocando. Isso mexe de uma forma tão forte, né, dentro da gente, e foi isso que aconteceu lá. Ser atleta, praticar esporte, isso faz essa emoção que a gente fala que a gente sente dentro, né? Então você fala, depois quando você vira profissional, você ganha para isso. Mas a gente não tá ali na hora que você tá competindo pensando, eu tô aqui porque eu tô ganhando, né? É diferente de outros trabalhos que você fala, eu tô aqui, estou trabalhando. Não, você tá fazendo aquilo que é muito maior, é emoção, é sangue. Eu falo que eu gosto de colocar nas crianças o bichinho na veia, que é o bichinho do esporte. E depois que pega o bichinho, vai para a vida toda, né? Então isso eu acho muito importante. E foi isso que esse campeonato fez. Eu falei, nossa, eu quero. E aqui no Paraná eu já não tinha mais o que participar, eu tinha que ir embora mesmo. E eu fui com a promessa de que um ano depois eu tinha que estar na seleção principal, que se eu não tivesse, eu ia voltar e seguir minha vida. E eu consegui. Ela se mudou para São Paulo, polo do basquete brasileiro, e lá se destacou ainda mais. Na seleção, fez amizades que cultiva até hoje. Somos todas amigas, a gente se conversa até hoje. Foi uma honra muito grande ter participado de uma equipe de tão peso, né? Hoje em dia o basquete feminino no Brasil não consegue mais se levantar como a gente fez na época. E foi a equipe de ouro, né? Foi a equipe que realmente conseguiu conquistar tudo que precisava conquistar, e a gente trabalhou muito, era uma equipe muito unida, a gente ficou muitos anos a mesma equipe na seleção, treinando e jogando e participando. Hoje,
Cada uma tem sua vida, cada uma fez seu rumo. Hoje temos a Marta, que está na secretaria do Ministério, junto com a Ana Moser, que também vivia por ali com a gente nos jogos. Então, é legal isso, né? É legal, tem os jogos Master que a gente vai para se reencontrar mesmo, e algumas participam ainda, então é bem divertido. Após o histórico Pan-Americano de 91, Joyce, junto com o esquadrão brasileiro, participou do pré-olímpico. Até então, o Brasil nunca havia participado de uma Olimpíada no basquete feminino. O time brasileiro fez sua parte, venceu os jogos que podia, mas para ir para a tão sonhada Olimpíada, o time dependeu de outro resultado. Tchecoslováquia, se ganhasse ou perdesse, não ia participar. Só que nós dependíamos desse resultado para nós irmos para a Olimpíada. Então, sabe quando você chega numa final no campeonato, você depende do resultado do outro? Foi o que aconteceu com a gente. A Austrália precisava ganhar de qualquer jeito, então ela tinha que se esforçar onde ela não precisava mais se esforçar, porque ela já estava classificada. E nós fomos assim em peso para aquele jogo. Eu acho que nunca sofri tanto numa arquibancada, e a gente lá rezando e pedindo. E a Austrália ganhou o jogo. Um jogo apertadíssimo. Ganhou o jogo e pela primeira vez nós nos classificamos para a Olimpíada. Joyce fez questão de deixar gravado a memória da Olimpíada na pele. Isso é uma marca que todo atleta gosta de ter, né? Isso aqui eu falo, é marca de atleta, né? E é muito importante, porque não existe um atleta que você vai conversar e que você pergunte qual é o seu sonho e que ele não vai falar que ele quer ir para a Olimpíada, né? Isso a gente, desde a hora que você começa, eu tinha 11 anos lá quando eu comecei a jogar, e eu já falava, meu sonho é ir para uma Olimpíada, é para ir para a Olimpíada. E de repente a gente se viu lá. Foi assim, o sonho realizado, a emoção de você estar entrando no estádio olímpico, num desfile de abertura de uma Olimpíada, eu não sei descrever, né? Porque são emoções diferentes, ter um filho e essa questão, mas eu falo que são emoções muito parecidas, assim, é uma coisa muito forte, porque você fala, eu fui para a Olimpíada com 25 anos, então pense, com 11 anos eu comecei a jogar, é um caminho longo, árduo, você abre mão de muita coisa. Eu não fui no aniversário de 15 anos da minha irmã, em festas da família eu não estava, eu abri mão de tudo isso para estar na Olimpíada e eu consegui estar lá. Então, essa emoção e de você estar lá e você ver os melhores do mundo estarem ali junto é indescritível, né? Então ainda foi a Olimpíada que foi o Dream Team americano, né? O primeiro Dream Team estava lá. E eu olhava assim e falava, meu Deus, né? Magic Johnson, que é meu ídolo, tá aqui do meu lado. Eles estavam do nosso lado no desfile, assim, de abertura. Você fala, meu Deus, eu uma Harris mortal e tô aqui do lado desses caras. Então, a gente foi ver vários jogos deles, tudo, e foi muito emocionante. Infelizmente, o time não teve uma boa colocação, terminou em 7º. Mas em Atlanta, em 1996, a equipe que tinha a Rainha Hortência como principal jogadora fez história de novo e conquistou a medalha de prata sobre a seleção norte-americana de basquete. Nessa época, Joyce já não estava mais na seleção. O sonho de ser mãe falou mais alto. Eu joguei até 93. Minha filha nasceu em 94, então eu joguei 93. Eu já estava grávida, eu joguei até o 4º mês de gravidez. Aí não dava mais, tive que parar, né? Mas eu falo que ela ficou aqui, ó, correndo dentro da minha barriga todo esse período. E aí eu tive que parar, porque ela nasceu, parei em dezembro, ela nasceu em abril. E eu não quis renovar contrato, porque eu queria muito ser mãe. Eu tenho uma afinidade muito grande com crianças, eu gosto muito. Eu falava que ia ter 5. Uma. Porque assim, eu não renovei contrato, eu quis cuidar dela, eu quis participar de todas as fases, né, do aprendizado dela, então eu estava do lado, não queria ninguém cuidando. Então até os 4 anos de idade dela, eu estive junto com ela o tempo todo, não fiz nada, eu estive com ela.
Aí depois eu reiniciei minha carreira de professora, mas até esse período eu estava cuidando dela. Então até 1993 eu joguei, aí depois eu parei. E participando de vários campeonatos e mundiais Brasil afora, a Joyce adquiriu um hobby um tanto quanto interessante. Ela coleciona dedais. É isso mesmo, Joyce? É isso mesmo. Tá aqui minha coleção. São 650 e poucos dedais, eu não lembro direitinho, porque toda hora aumenta. Eu costumava anotar, mas agora faz tempo que eu não anoto. Mas são mais de 600 dedais. De diferentes países. Tem do mundo todo. Do mundo todo eu tenho dedal. E assim, tudo começou com a minha sogra, que foi me assistir jogando em Praga. Ela morava na Alemanha. E a gente passeando lá pela República Tcheca, ela me mostrou os dedais, eu nunca tinha visto. E ela falou, eu acho tão bonitinho, eu queria começar, se eu tivesse idade, eu queria começar a coleção. E eu falei pra ela, mas sogra, então vamos começar a coleção nós duas. Ela, sério? Sério. Tanto que aqui, ó, o primeiro da prateleira aqui é lá o primeiro que a gente comprou lá na cidade. É uma cidade que chama Karlsbad, e a gente comprou esse dedal e daí começou a coleção. Aí todo mundo que sabe que eu faço coleção vai viajar, porque como é uma coisinha fácil de comprar, não ocupa espaço na mala, não é um objeto tão caro, então me traz, e às vezes chega a encomenda aqui em casa, eu vou abrir, é um dedal que alguém me mandou. E eu confesso que eu fico muito feliz, os amigos viajam, vêm, trazem também, e eu fico muito feliz. E tem dedal do mundo inteiro, tem muito diferentes, e tem assim, simples, né, como é o dedal de verdade, né, de costura mesmo, que esses de porcelana são colecionáveis, não é para costura. Felicidade é algo que não falta na história dessa campeã. Ela ressalta que o esporte é inclusivo e educativo, que é importante manter aceso a chama da competitividade e assim gerar novos talentos. A partir do momento que eu me encaixei, que eu vi que tinham meninas que eram do meu tamanho, que eram mais altas que eu e que podiam fazer coisas diferentes, né? Eu achei que, nossa, é isso que eu quero, essa emoção do esporte, porque o esporte educa, né? Eu falo que o esporte de alto rendimento não é inclusivo, ele é exclusivo. Por isso que eu gosto de trabalhar com a iniciação. A iniciação, sim, ela é inclusiva. Depois vai afunilando cada vez mais, porque é um grupo muito seleto que vai chegar lá, né? Mas é importantíssimo. Eu falo, eu como professor de educação física, eu tenho a moeda de troca na mão. Eu falei, você não vai obedecer? Você não vai fazer o que tem que ser feito? Não vou te dar a bola. Então, a gente consegue que a criança faça o que tem que ser feito e que ela entenda que a vida é cheia de regras e que a gente tem que seguir regras. E o esporte é cheio de regras, né? E fora do esporte, a vida da gente é assim. E eles entendem muito fácil. Por quê? Porque eles querem jogar bola, porque eles querem pular numa piscina, porque eles querem pedalar, então é muito fácil. Eu falo, a gente consegue coisas que o professor de matemática não consegue. Me perdoe os professores de matemática, mas é verdade. Uma figura essa Joyce, realmente, professor de matemática tem mais dificuldades com os alunos. Mas é bom relembrar essas conquistas memoráveis que o Brasil tem no esporte. Muito se fala do futebol, que nós somos os únicos pentacampeões e blá blá blá, mas o Brasil também tem várias vitórias incríveis em outros esportes. O basquete masculino no PAN de 87, no feminino no PAN de 91, medalhas de ouro na ginástica, no vôlei, enfim, temos que valorizar o esporte no Brasil porque aqui é um grande celeiro de atletas. E com certeza nós vamos poder testemunhar isso no PAN, que vai rolar agora em outubro, e com certeza no ano que vem nas Olimpíadas de Paris 2024.